Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre avaliação e prescrição de exercícios físicos para populações especiais. Grupos especiais são aqueles indivíduos que têm problema de saúde, que eles podem ter o caráter irreversível ou não. O que seria isso? A irreversibilidade é quando você chegou no estágio da doença, praticamente no estágio final da doença, que ela praticamente você não consegue mais amenizá-la, você não consegue mais voltarem aos níveis anteriores. Tá? A reversibilidade seria já uma forma diferente, pensando de uma forma diferente, onde que você pode transformar de uma maneira reversível. Né? Um exemplo de reversibilidade, vamos falar assim, vamos pegar um grupo especial, um obeso. Né? É reversível a obesidade, ele pegar e voltarem aos níveis tipo, saudáveis de vida, né? Ele emagrecer. Poderemos falar sobre diabetes, poderemos falar sobre hipertensão, poderemos falar sobre ateroscleróticos. Aterosclerose seria aquela doença que você tem aquela placa de gordura, né, numa artéria, numa veia, que pode vir a ocasionar aí, problemas piores, talvez com algum acidente, algumas doenças cardiovasculares, algum acidente vascular encefálico, enfim. Poderíamos falar sobre idosos, só que hoje falaremos especificamente sobre a doença renal crônica. Independente da doença que a gente for estudar, ela sempre tem uma classificação. A classificação das pessoas seriam aquelas pessoas que elas são aparentemente saudáveis, aquelas pessoas que elas têm o risco aumentado e aquelas pessoas que elas já têm a doença diagnosticada. A condição humana da pessoa, ela também, dependendo da doença, ela modifica muito o físico da pessoa, o social da pessoa e, da mesma forma, muda os níveis psicológicos da pessoa. Só que a gente poderia dar N definições de saúde aí para vocês. Tá? Então, vou dar de uma forma bem simples. Saúde é não estar doente. Tá? Outra forma de saúde seria você aproveitar, desfrutar a vida e também enfrentar desafios. Consequentemente, tendo uma melhor qualidade de vida. Populações especiais, vejam aí. Aí tem um monte de aluno meu de personal, tá? Poderia colocar muito mais fotos aí. Vamos pegar situações diferentes. Tá? Vejam essa primeira figura aqui, ó. Como o rapaz era e como ele ficou. Claro, isso aqui não foi do dia para a noite. Tá? Foi com muito serviço, com muito persistência, com muita insistência, que ele ficou dessa. Para mim, esse tipo de pessoa, de sujeito, eu considero ele como se fosse um cliente. Tá? Esse daqui, também eu considero como se fosse um cliente. Por quê? Eles vêm, procuram os nossos serviços, tá? Procuram os nossos serviços, depois de atingir o objetivo, eles param, ou eles vão para outra modalidade, ou continuam treinando de uma forma independente, de maneira independentemente. Tá? Isso eu estou generalizando, tá? Toda regra tem sua exceção. Tem indivíduos que eles só querem, por exemplo, trabalhar a saúde, os níveis glicêmicos, colesterol, né? Por meio da atividade física, por meio do estilo de vida ativo, tá? Aonde que esse tipo de pessoa, de sujeito, eu considero ele como aluno, tá? Aluno também, então vocês podem ver, eu já falei do perfil cliente e um perfil aluno, tá? Esse daqui também, ele é um perfil aluno, por quê? Ele é policial, né? Então ele quer aumentar o rendimento dele para, às vezes, evitar alguma fuga de algum detento, alguma coisa assim, né? Ou de uma perseguição. Ele é um aluno, tá? Então são alunos que a gente consegue segurar bastante tempo também. E também temos o paciente. Vejam lá, tem alunos aí de 90 anos, de 80 anos, tá? Então, esses são aqueles alunos, esses são aqueles pacientes fiéis, que eles vão ficar praticamente com você por muito tempo, né? Por muito tempo. Tem alunos aí, tem pacientes aí que estão comigo por mais de 7 anos fazendo um treinamento personalizado, né? Então, na verdade, você fala, professor, mas
você continua atendendo? Eu falei, eu atendo por causa que eu gosto muito de atender personal, então eu atendo esses 3 tipos de públicos aí, né? Eu atendo o cliente, eu atendo o aluno e eu atendo o paciente. Agora, só falar qual que é a tua preferência para o atendimento, né? Eu atendo, já atendi atletas, eu atendo atletas também, só que a preferência para eu estar atendendo, né, de uma forma mais duradoura, mais crônica por mais tempo, seria o paciente, tá? Mas eu atendo atletas também. Vamos lá, prosseguimos. É... O exercício físico na promoção da saúde. O sedentarismo, ele é o 4º fator de risco mais importante para a mortalidade, tá? Então, vamos lá, a gente temos aí o câncer, 21%, câncer, principalmente o câncer de colo, o câncer de mama, 27% diabetes, 30% doenças cardíacas, hernia de disco, dores nas costas, tá? Então, seria mais ou menos dessa ordem, tá? Então, 30% das doenças cardíacas, 27% dos diabetes, depois o câncer e depois o sedentarismo, que seria praticamente o 4º fator de risco mais importante para a mortalidade. O estilo de vida ativo, ele acontece com menor incidência de doenças crônicas não transmissíveis. Tá? O exercício físico ele nos traz aumento de massa muscular, aumento da densidade muscular óssea, controle da glicemia, pressão arterial, e além disso, o exercício físico ele aumenta em até 25%, falando esse número, 1.300.000 de mortes precoces, elas podem ser evitadas, tá, com exercício físico. Vejam lá, antigamente eles falavam muito dessas figuras aí. Olha aqui a primeira figura, né? O macaco, depois foi se transformando, Homo sapiens, e olha como é que o homem ficou. Tá? Mas hoje em dia eu estou falando a situação nossa, a situação de vocês, a situação dos professores de educação física, a situação dos meus alunos de treinamento personalizado e musculação. A evolução de vocês é essa daqui que eu estou mostrando agora, tá? Esqueçam a comparação feita com o macaco, tá? O que eu quero que meus alunos eles coloquem na cabeça, a nossa evolução é essa, gente. Aqui, ó, tá? O homem antigo estava no computador. Com o passar dos anos, ele foi melhorando a condição de vida dele, a postura dele foi melhorando, o nível de atividade física dele foi aumentando, a intensidade do exercício físico dele foi aumentando, tá? Só que ele não deixou de mexer no computador, só que ele tá dessa forma, tá? É diferente quando você se depara com um cara trabalhando no computador ou com um cara trabalhando no computador, tá? É diferente a situação que você se depara, é isso que eu quero dizer para vocês. A nossa evolução que nós estamos falando, eu não vou nem imaginar, não quero nem imaginar que vocês estão na evolução anterior, tá? Vocês estão na evolução atual, afinal, a gente está se formando agora. Então, assim, vamos cuidar aí da nossa saúde, porque a gente vai cuidar da saúde dos demais, dos próximos, né? Então, nós temos que cuidar da nossa saúde também. É a mesma coisa que eu ir num dentista com dente podre. É a mesma coisa que eu ir num nutricionista obeso, tá? Então, temos que cuidar da nossa saúde, tá? Seria mais ou menos esse link que eu gostaria que vocês levassem aí sobre esse processo de evolução, tá? Joia? Vou falar para vocês agora, mudando da água para o vinho, vamos falar sobre os rins, tá? Como eu vou falar para vocês sobre a doença renal crônica, vou falar para vocês sobre os rins. Aqui, não convém eu estar falando para vocês, ler para vocês o que seria cada uma parte do rim, tá? Mas eu quero levar em consideração para vocês que o néfron é a menor unidade funcional do rim. O néfron, ele fica aqui assim, ó, um pontinho, ele não é visível, tá? Então, esse aqui é o rim,
Aqui temos várias as partes do rim. Então, eu não vou ler elas, né? Vocês podem ver depois na hora que vocês forem estudar. E praticamente é 1.200.000 néfrons, que é a menor unidade do rim, é composto, tá? Os rins e suas funções. Qual que seriam as funções dos rins? Filtrar resíduos metabólicos e eliminar toxinas. Aqui eu estou falando de você, por exemplo, urinar, tá? Então seria nessa a eliminação de toxinas que eu estou querendo dizer. Recuperar as substâncias filtradas requeridas pelo organismo, tá? Por causa que nem tudo é eliminado, né? Tem aquelas substâncias que elas são filtradas, que elas são requeridas, que elas são utilizadas pelo organismo. Ele reconhece o excesso de água e eletrólitos, regulando a absorção e secreção. Ele regula também a liberação de hormônios, tanto o EPO, a renina, o ADH, que impedem a anemia, a descalcificação óssea e auxiliam no controle da pressão arterial. Olha que maravilha, gente. Os rins, eles auxiliam no controle da pressão arterial. Tá? Então, os rins, de uma maneira simples de entender, ele trabalha no processo de filtração, ele trabalha no processo da reabsorção e ele trabalha no processo da secreção e excreção. Tá? Aqui, estou mostrando para vocês aí quais que são os processos específicos com cada parte, cada unidade funcional, elementos e funções do rim. Tá? Então, essa aqui é uma figura mais elaborada. O glomérulo. O glomérulo, ele participa da filtração. Temos o túbulo contorcido distal, ele participa da absorção dos nutrientes. A reabsorção, ela é feita em todos os segmentos, tá? A reabsorção ela pode ser feita em todos os segmentos do rim, tanto nos capilares, na alça de Henle, na alça ascendente, descendente, tá? Em todos os segmentos do rim. Já a secreção, ela é feita pelo túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal, ducto coletor, desculpe. E a excreção, ela é feita aqui pelo uréter, tá? Que vai ter a glicosúria, beleza? Então, no finalzinho foi feita a excreção. E o sentido do sangue, ele é no contrafluxo do filtrado. Por exemplo, tudo que vem filtrando, ele vai por um fluxo, tá? Ele vai vindo por aqui, vai continuando. E o sentido do sangue é no contrafluxo, tá? Então, seria ao contrário. Então, vocês vão ver, né, as paredes aí dos vasos e as paredes sanguíneas, onde é que posso ter o ramo da artéria renal. Aqui uma figura mais simples, que ela é mais didática para estar sabendo o que acontece em cada parte do nosso rim. Por exemplo, vamos lá, o glomérulo faz o processo de filtração. Temos o tubo contorcido proximal, que já trabalha na fase da reabsorção. Tá? O tubo contornado ou contorcido proximal. E também nas outras partes que ele vai fazendo a partir da reabsorção, tá? Do rim. Alça de Henle, reabsorção da água, tá? E a secreção, ela já começa a fazer parte do túbulo contorcido ou contornado distal. Beleza? Então seria mais ou menos essa estrutura do nosso rim. Quais seriam algumas curiosidades do rim? Vamos falar de uma forma mais geral para estar entendendo, não ficar de uma forma tão específica. Manutenção dos demais órgãos. Praticamente, ele filtra 180 litros de sangue por dia. A ureia, 50% é excretada, 50% ela é filtrada. Aí vocês imaginam, com tudo isso que ele faz, com toda essa função que ele faz, se ele para de funcionar ou se ele começa a ter falhas. Tá? Já vamos ver que o rim na doença renal crônica, é subdividido em 5 fases. Tá? Então, a partir da fase 1, ele já começa a ter um pouquinho de falha. Então, ele elimina de diversas maneiras pela
pela urina, pelo suor, tá? E de outras formas, ele elimina de 2 a 5 litros de líquido por dia do nosso corpo. A coloração da urina, vocês podem ver, olha que interessante, a coloração da urina, ela pode ser amarelada ou branca. Vejam aqui, ó, na coloração da urina de vocês podem fazer um teste simples em casa, vocês já podem ver, quanto mais amarela a urina tiver, é que o nível de hidratação de vocês ele está ruim, tá? Conforme ele for clareando, é que o nível de hidratação de vocês vai melhorando, tá? Só que assim, cuidado. Quando a urina ela está muito branca, praticamente não tem nem um pouquinho de coloração amarela, é porque o nível de hidratação está muito alto, tá? Então tem que cuidar com isso aí também. Tá? Então, na verdade, o nível ideal seria mais ou menos esse daqui, ó. Olha esse potinho, esse segundo potinho aí da direita para a esquerda. Tá? Então, vocês têm que ficar ficarem muito atentos com a coloração da urina. Vamos dar um exemplo simples aí do dia a dia de vocês. Pensem que vocês foram para uma festa hoje. Dele cerveja, dele churrasco, a gente está falando aqui de álcool, a gente está falando de gordura, a gente está falando de sal. E praticamente você não tomou nenhuma água para estar hidratando você durante o dia. E ficou o dia inteiro lá, correndo, brincando, falando mentira, conversando com o pessoal, e aí vai. Só alegria. No outro dia, vai ver como é que está a coloração da sua urina. Né? Então, aí você já está começando a ficar desidratado também. Tá? Então, tem que cuidar com isso aí. Tá joia? E se persistir por muito tempo a coloração da urina, por exemplo, muito amarelada, vai fazer um exame de creatinina, de taxa de filtração glomerular, que a gente vai falar sobre isso aí também. Tá joia, pessoal? Entendido até aqui? Coloração da urina de todo mundo tá beleza? Para não ter problema nenhum com o rim? Isso é uma forma só de vocês estarem diagnosticando, tá? Tem N outras formas. Essa seria uma forma mais subjetiva, temos formas mais objetivas e mais confiáveis. A reabsorção da glicose, os cálculos renais são os acúmulos de compostos, tá? E também, por exemplo, urinar, ele não é um marcador fiel da doença renal. Por exemplo, quando você urinou e talvez você percebeu que ali dá um tempinho já começou a encher de formiguinha, tá? Isso ali é alguma coisa que você também pode estar, um indício de que você pode estar com hiperglicemia, tá? Então, veja que fácil a gente pode começar a desconfiar, né? A gente não pode diagnosticar que é isso, né? Mas você pode começar a diagnosticar, pode começar a ter dúvida de que você está com hiperglicemia, tá? E a coloração da urina, a gente está falando aqui da doença renal. Falando da creatinina. Creatinina, vamos levar em consideração só homens e mulheres. A creatinina para homens, ela tem que estar entre 0,7 e 1,3 miligramas por decilitro. Para mulher, um pouquinho menos, 0,6 e 1,2 miligramas por decilitro. Os valores baixos seriam menor quantidade de massa, podem dizer que pode ter menor quantidade de massa muscular, nutrição ou até mesmo a gravidez. Tá? Valores abaixo da normalidade. Agora, os valores elevados, onde é que eles estão acima da normalidade, eles são indicativos de que seus rins não estejam funcionando bem. Por exemplo, desidratação, obstrução do trato urinário, intoxicação com metanol e algumas doenças musculares, como rabdomiólise, gigantismo e outras. Vocês já ouviram falar de rabdomiólise? Não. Ninguém nunca ouviu falar de rabdomiólise? A rabdomiólise é uma doença muscular onde é que pode vir a ser acarretado com um treinamento muito intenso, tá? E ela também vem a ocorrer porque não está tendo nível de hidratação muito bom, não está tendo nível nutricional também muito bom, e você pode vir acontecer uma rabdomiólise. Rabdomiólise é como se você estivesse estourando teu músculo, tá? Não é tão comum, mas acontece, tá? Principalmente
em atletas ou quem que não se cuida muito bem. Mas em atletas é em menor prevalência, tá? É mais prevalente, incidente em pessoas que não têm o devido conhecimento e querem ficar forte do dia para a noite, treino muito intenso, né? E não tem o devido cuidado com a saúde. Isso aí pode vir acarretar também a rabdomiólise, tá? É como se fosse, vamos falar de um jeito, de uma maneira bem simples, é como se eu estivesse rasgando o teu músculo, a dor intensa, tá? Durante o dia todo aí, e para você conseguir reverter a situação, não é fácil, tá? Então tem que ter cuidado com isso aí. O que pode ser afetado também, tá, na doença renal crônica ou na creatinina? O sexo, a idade e até mesmo o peso da pessoa. Então, a doença renal crônica, ela seria uma lesão renal aliado com a perda da função, com a função dos rins. Em sua fase mais avançada, os rins eles não conseguem mais manter a normalidade do meio interno do paciente. A doença renal crônica, ela pode ser causada, tá? Ela pode ter doenças pré-existentes. Ela pode ter doenças pré-existentes. Aqui, eu trouxe alguns casos aqui no Brasil, tá? A Ciência do Brasileiro de Nefrologia, esse aqui foi de 2016, a cada 3 em 3 anos sai, né? O SBN, tem que atualizar isso aqui. Mas, enfim, vocês podem ver que não tem tanta variação. Do ano de 2013, 14, 15, 16. Vamos pegar aqui do último ano, tá? A hipertensão arterial é a principal causa do que a principal doença pré-existente pode vir a ocasionar a doença renal crônica, seguido por diabetes, depois vem outras doenças indefinidas, né, ou indefinidas, talvez o estilo de vida, tem também as glomerulonefrites e rins policísticos. Tá? Só que a doença renal crônica ela é um problema de saúde pública, que atinge de 10% a 12% em países desenvolvidos. Para você diagnosticá-la, você teria que ter uma consulta médica, dosagens bioquímicas e até urinárias nas últimas 24 horas. A partir dali, a gente faz uma avaliação da anemia e a gente também vê a presença, podemos vivenciar a presença de doença óssea. A porcentagem de funcionamento dos rins é calculado pela taxa de filtração glomerular. A porcentagem de filtração dos rins, de funcionamento dos rins, é calculado pela taxa de filtração glomerular. Tá? O risco para a doença renal crônica ele pode ser elevado ou ele pode ser médio. Tá? Então, vamos lá. O risco elevado para a doença renal crônica, a hipertensão arterial, diabetes mellitus, histórico da doença renal crônica, histórico familiar, ou seja, é genético. Então, assim, se você tem um pai, se tem um tio, se tem um primo que tem a doença renal crônica, tenha um cuidado redobrado. Risco para a doença renal crônica de nível médio, enfermidades sistêmicas, infecções urinárias com repetições, por exemplo, tive uma infecção urinária e ela aconteceu de novo, cuidado com isso aí, tá, gente? Litíase urinária repetida, uropatias, crianças menores de 5 anos e também adultos maiores de 60 anos, acima de 60 anos. E mulheres grávidas também têm o risco de ter a doença renal crônica. A doença renal crônica, vou falar para vocês um pouquinho sobre a avaliação metabólica e da função renal. A taxa de filtração glomerular é o volume de água filtrada fora do plasma das paredes dos capilares glomerulares nas cápsulas de Bowman. Lembra das cápsulas de Bowman que vimos antes na estrutura do rim? Por unidade de tempo, ml por minuto. Professor, mas como que a taxa de filtração glomerular ela é calculada? Vou falar para vocês. Tem várias equações aí que podemos utilizar. A principal é de Cockcroft-Gault. Cockcroft-Gault. Tá? E também pela albuminúria, além da taxa de filtração glomerular. Tá? O nível de adicional de albumina na urina pode ser calculado pela relação albumina-creatinina ou relação proteína-creatinina. Calma aí, gente, vou falar um pouquinho para vocês sobre a equação mais simples que é utilizada para a taxa de filtração glomerular. Ela é assim, ó, ela é calculada de acordo com o Cockcroft-Gault. 130 menos a idade, vezes a massa muscular, a massa esquelética da pessoa.
dividido por 72 vezes a creatinina sérica. Agora pense, um indivíduo com 70 anos, ele pesa 52 quilos, e a creatinina sérica dele é 3,4. Então, 140 menos 70, né? Ficou 70 vezes a massa dele. Dividido por 72 vezes 3,4, vai dar 244. Então, a taxa de filtração glomerular dele vai dar 14,9. Vamos pensar numa outra situação lá, onde que a creatinina sérica dele, a CP, está 0,8. Mesmo peso, mesma altura, mesmo peso, mesma idade. Tá? E ele ficou com a taxa de filtração glomerular 63,2. Me falem, gente, a gente não estudou ainda, tá? Já vou falar para vocês nos próximos slides. Essa taxa de filtração glomerular, o índice é de 69 ou 14, vocês acham que está boa, que está ruim, que está elevada, que está baixa? O que vocês acham? Hora de chutar. Quem tem o conhecimento pode falar também. Levando em consideração a taxa de filtração glomerular, que ela está dizendo praticamente a porcentagem que o rim está funcionando, tá? Então, vejam bem, vamos alinhar a teoria, tá? Então, assim, a taxa de filtração glomerular, ela é praticamente a porcentagem do funcionamento do rim. Se a taxa de filtração glomerular foi aí, igual a gente falou, um foi de 14,9 e o outro foi de 63,2, ela está alta, média ou baixa? Alguém mais? Vou pedir ajuda para os universitários. Então, aqui, gente, a taxa de filtração glomerular, ela está baixíssima. Tá? Ela está baixíssima. Vocês vão ver que aqui temos o prognóstico da doença renal crônica. Temos os 5 níveis, G1, G2, G3A, G3B, G4, G5. Aqui, estou falando do estadiamento da função renal, tá? Aonde que ele está acima de 90, né, acima ou igual a 90, ele está normal ou alto. No G2, ele tem a diminuição leve, ele está de 60 a 89. Aqui, já temos a diminuição leve a moderada, 45 a 59. Aqui estou falando da taxa de filtração glomerular, tá? Diminuição moderada a grave, diminuição grave, e aqui eu tenho a insuficiência renal, onde é que é menos de 15, menor de 15 a taxa de filtração glomerular. Mas também o estágio de dano no rim, ele pode ser pela razão albumina creatinina urinária, descrição e variação. Por exemplo, que ela pode ter a variação menor do que 30 miligramas por grama, que ela tem um aumento normal a leve, um aumento moderado de 30 a 300 e um aumento grave acima de 300 miligramas por grama. E aqui temos o índice verde, onde eu tenho o risco baixo de ter uma doença renal crônica. O amarelo, estou falando do risco médio, vocês podem ver que também influencia, não é só a taxa de filtração glomerular, mas também a relação da albuminúria, tá? Proteinúria, e o risco alto, que é da coloração alaranjada, e o risco muito alto, tá? Então, vocês podem ver, se a taxa de filtração glomerular, quanto mais baixa ela tiver, e quanto mais alta tiver a relação albumina-creatinina urinária, então, quanto mais baixa a taxa de filtração glomerular, e quanto mais alto a relação albumina-creatinina urinária, maior a chance de eu ter uma doença renal crônica, tá? Com risco muito alto. Aí, vejam bem, olha lá, um indivíduo de 70 anos, 52 quilos, ele teve a taxa de filtração glomerular de 14,9. Então, ele está classificado aqui, ó, já na insuficiência renal.
E se a albuminúria dele é menor do que 30, tá aqui, ó. Então, ele está aqui, ó, no risco muito alto. Temos uma outra situação do indivíduo de 70 anos, 52 quilos, a creatinina dele está 0,8, taxa de filtração glomerular 63,2. Opa, ele já está praticamente num risco baixo, tá? De acordo com a taxa de filtração glomerular, tá? Por causa que aqui é de 60 a 89. Agora, se eu for levar em consideração a albuminúria dele, que está 300, então ele já está no risco moderado. Tá? Então, vamos lá. Se eu for levar em consideração esse primeiro indivíduo aqui, albuminúria menor do que 30, né, e a taxa de filtração glomerular 14,9, ele está no estágio G5 da taxa de filtração glomerular e A1 da albuminúria. E se eu for considerar o outro indivíduo, que ele está com a taxa de filtração glomerular 63,2 ml por minuto, ele está no nível G2. Então, eu calculei aqui o G2, ele está com uma diminuição leve. Só que, na albuminúria, ele está em 300. Então, ele está no estágio A2. Então, ele está no risco médio. Tá? Está no risco médio. Beleza? Se for levar só em consideração a taxa de filtração glomerular, ele estaria no risco baixo. Mas como leva em consideração a albuminúria também, ele veio para risco médio. Quais são as vantagens da alta taxa de filtração glomerular? Então vamos pensar dessa forma. De 120 até 130 seriam os níveis ideais. De 90 até 130, tá ok. Agora, o comprometimento é quando está abaixo dos 90. Tá? Então, aí já pode ter algum dano aí para o rim. Então, a remoção efetiva de produtos indesejáveis do corpo começa a acontecer com a alta taxa de filtração glomerular. O controle rápido e preciso de volume da composição dos líquidos corporais também ajuda. E permite que os líquidos corporais eles sejam filtrados e processados várias vezes ao dia, média de 60 vezes, talvez, e um controle rápido e preciso do volume e uma composição dos líquidos corporais. Então, vejam bem aí, gente, olha só, quanta coisa boa você ter uma alta taxa de filtração glomerular, uma alta taxa de filtração glomerular. Por isso, é bom você sempre manter hidratado o teu corpo durante o dia, né, tanto de manhã, tarde, noite, principalmente quando você faz exercício físico, onde é que você está trabalhando exercício físico muito intenso, tá? Sempre é bom você estar hidratando. Tem casos que vou falar para vocês agora, a partir dos próximos slides, aí, no próximo capítulo, vou falar para vocês aí sobre aliado mais com o exercício físico, o tipo de tratamento da pessoas que têm a doença renal crônica e quando cada vez ela vai progredindo, o que ela pode vir a acontecer. Tá joia? Então, essa foi a primeira parte da nossa aula. Fico aberto a questões.